Alguém tem alguma questão ou comentário? Então vamos lá. A gente está vendo aqui as concepções positivistas. Vocês acham que eu comecei tentando mostrar assim, que houve um movimento no século XV, XVI, de reação à escolástica. E uma das coisas que se buscou nessa reação foram critérios de objetividade, racionalidade, decidibilidade. Tem sistemas metafísicos alternativos e como é que eu decido entre esses sistemas? Então, uma via foi, quem sabe a gente não se ocupa mais de questões assim metafísicas, a gente só descreve fenômenos. Vamos descrever fenômenos, vamos buscar regularidade entre os fenômenos, buscar compreender a natureza dessa maneira. E não, a priori, buscando assim formular sistematizações racionais de como a gente acha que o mundo é. Porque pessoas diferentes podem chegar a conclusões diferentes. E a gente pode não ter um critério comum que nos permita decidir entre sistemas diferentes. Mas, se a gente meramente descrever fenômenos, a gente vai deixar a própria natureza falar. Então, a natureza vai responder às nossas perguntas, nós vamos ter um critério de decisão baseado nas observações. No entanto, se as observações que a gente faz do mundo natural são impregnadas de teorias, ou pelo menos os relatos que nós fazemos das nossas observações são impregnados de teorias, então essa via de buscar a objetividade pela mera descrição de fenômenos e busca de regularidades também parece fadada a ter sérias limitações, certo? Então isso é uma característica assim, né, da investigação. Me parece, tá? Agora eu estou especulando aqui, me parece uma característica da especulação, da reflexão filosófica, que é a de que a gente sempre tende a chegar a determinados, assim, encontrar certos limites na reflexão, nas nossas próprias capacidades intelectuais. E, assim, o sonho de uma racionalidade pura, perfeita ou infinita, uma racionalidade que fosse, digamos assim, como a de Deus, ela parece sempre encontrar limitações quando desenvolvidas por nós. Então, vai para um lado, vai para o outro, sempre acaba desenvolvendo. Então, tem uma espécie de ciclo nisso aí. A gente começa na ignorância, a gente desenvolve determinadas concepções racionais, depois a gente acaba tendo de reconhecer de novo a nossa própria ignorância. Agora, essa segunda ignorância não é uma ignorância igual à primeira, né? Tem um movimento aí, tem um aprendizado aí. Mas, de qualquer maneira, o final desse processo reflexivo é também o reconhecimento de uma certa ignorância inevitável. Tá? Vocês entendem o que eu quero dizer? A gente vai ver isso com todas as escolas aí de filosofia da ciência aconteceu isso. Mas a gente estava falando na aula passada sobre a primeira dessas escolas, grandes escolas de filosofia da ciência, que foram os positivistas lógicos. Eu queria ver um pouco melhor, um pouco mais de detalhes aqui uma dessas concepções. Eu deixei para vocês dois textos. Um é a Concepção Científica do Mundo. Isso aqui é geralmente conhecido como o Manifesto do Círculo de Viena. Esse foi o texto que foi traduzido pelo Fernando Fleck. Tá? Esse é o Manifesto do Círculo de Viena. Vejam que como tem muita coisa aqui nesse manifesto, é muito condensado. Vamos ver algumas coisas aqui que eles dizem. A concepção científica do mundo não se caracteriza tanto por teses próprias, porém muito mais por sua atitude fundamental, seus pontos de vista e sua orientação de pesquisa. Então, vocês vejam, isso é uma característica da ciência, né? Na ciência não importa tanto as teses científicas mudam com o tempo. As teses científicas, a gente, dentro da física, dentro da biologia, tem uma variação grande das concepções científicas. Então, a gente não pode caracterizar uma teoria científica pelo seu conteúdo. E é isso que eles estão fazendo aqui com uma concepção científica geral. Tem uma atitude fundamental, uma orientação de pesquisa. É isso que caracteriza a concepção científica do mundo. Ela tem por objetivo a ciência unificada. Isso é um sonho. A ciência unificada. Isso foi um projeto que os positivistas desenvolveram no início do século. Eles até fundaram um periódico que se chamava a Enciclopédia das Ciências Unificadas, tá? É mais ou menos assim, agora depois eu confiro para ver se está certo isso aí. Então, a ideia deles é que no futuro a gente teria uma ciência unificada. Uma ciência... Porque hoje a gente tem disciplinas científicas particulares. A gente tem biologia, tem história, tem física, matemática, mas
Talvez no futuro a gente conseguisse unificar isso aí, a gente teria então um vocabulário único, métodos únicos, uma concepção unificada do mundo e não como a gente tem hoje. Esse foi um projeto que foi perseguido por eles, vários filósofos importantes do século XX se dedicaram a isso, mas foi um projeto que encontrou muitas limitações, muitas dificuldades. Talvez até a gente possa dizer que fracassou. Se bem que o desenvolvimento científico continua, então não se sabe o que vai acontecer no futuro. Mas o que vem acontecendo nos últimos 50, 60 anos é o contrário disso. Cada vez mais se reconhece a dificuldade de se unificar as ciências. Em particular, essas dificuldades hoje vêm de dois domínios. Um é o domínio da biologia. A biologia não se mostrou suscetível à redução à física, como, por exemplo, aconteceu com a química. A química foi reduzida à física, do ponto de vista teórico. Mas não aconteceu com a biologia e parece que não vai acontecer, porque os princípios com os quais se trabalha em biologia são diferentes. A biologia, por exemplo, reconhece que o conceito de espécie é irredutível ao conceito, tem características, as espécies biológicas têm características que os indivíduos das espécies não têm. As espécies evoluem, os indivíduos não evoluem. Os indivíduos, enfim, nascem de um jeito, envelhecem e morrem. A evolução é o que acontece na mudança das características que predominam numa população ao longo de gerações. Então, a ideia de que no futuro tu poderia reduzir tudo a partículas físicas ou algo assim se mostra muito pouco provável que vai acontecer na biologia. Outra grande área em que isso também não aconteceu foram nas áreas das chamadas ciências da mente, a ciência cognitiva, a psicologia. Essa também é uma área em que os projetos assim, reducionistas, de ciência unificada, apostavam numa concepção reducionista da mente, em que a mente seria reduzida ao cérebro. Mas isso não aconteceu na psicologia. Existe, quer dizer, do ponto de vista teórico, essa é uma alternativa que é defendida por filósofos. Né? Do ponto de vista teórico, essa continua uma posição em aberta. Agora, do ponto de vista do desenvolvimento específico, empírico das ciências, isso não aconteceu. Ao contrário, o que aconteceu nos últimos anos foi uma revivescência assim, do chamado cognitivismo, da ideia de que das concepções em psicologia segundo as quais a gente precisa de conceitos mentalistas do tipo crença, desejo, dúvida, fé, conceitos que se referem a realidades psicológicas para explicar o comportamento humano, para entender por que as pessoas se comportam do jeito que se comportam. As concepções em psicologia que usam esses conceitos se mostraram mais fecundas na descrição dos comportamentos humanos. Então, não aconteceu na psicologia algum tipo de reducionismo. E a mesma coisa no que diz respeito à consciência, né? Do ponto de vista assim, da neurociência, enfim, não se tem ainda a esperança, não se tem sequer um modelo razoável de como é que a consciência poderia ser reduzida a eventos físicos no cérebro. Existe uma aposta nesse sentido, mas na verdade, do ponto de vista assim, científico, tudo que se tem são correlações e não se tem leis gerais que expliquem ou que nos ofereçam assim uma perspectiva razoável para uma ciência desse sentido, uma ciência reducionista. Então, isso não quer dizer que não vai acontecer, tá? Mas o fato é que não aconteceu nos últimos 50 anos. Os desenvolvimentos que aconteceram em biologia e nas ciências cognitivas nesses últimos anos foram desenvolvimentos que sugerem que essas concepções reducionistas e de unificação das ciências, se não são impossíveis, são muito difíceis. Professor, é necessário que cada uma delas fosse unificada dentro de si mesma, primeiro, tipo a física, né? Coisas não conversam, não são harmônicas dentro da própria área. Sim, tem, exato. Na física existe o grande problema na física é como unificar a relatividade com a mecânica quântica, né?
Mas isso aí, se tem um projeto de unificação em andamento hoje em dia, são as teorias de cordas. A teoria de cordas é a aposta da unificação da física, né? Então, pelo menos assim, teoricamente é possível, pelo menos você tem um projeto ali que está bem encaminhado, enfim, foi refutado. Como? Que eu saiba, não. Tem muito. Eu acho que não. Por que deixa refutado como? Porque eu estava dando sobre isso e parece que ela não é utilizada. Eu não li a teoria, obviamente, mas. Não, tem várias teorias de cordas. Tem várias teorias. A importância que ela tinha, e que algumas coisas que ela prometia, ela não resolve mais. Bom, tem várias teorias de cordas. O grande problema da teoria de cordas é que ela é tão abstrata, quer dizer, assim, ela descreve a realidade física num nível assim muito em magnitudes muito menores do que a mecânica quântica, entende? Então ela não tem como ser testada, é muito difícil ser testada, não existe teste empírico. Por isso é estranho tu falar em refutação, porque a refutação é empírica mesmo. Essa é a dificuldade da teoria de cordas. Então tem gente que acha que ela é excessivamente especulativa, que ela é meio filosófica e que não é propriamente física. Enfim, essa foi a reação inicial de muitos físicos, mas depois não. Hoje em dia eu acho que não. Mas enfim, se tu souber mais disso, traz aí pra gente ver, tá? Não, eu não estou sabendo disso aí. O que mais que eles dizem aqui? Seus esforços da concepção científica do mundo visam a ligar e harmonizar entre si resultados obtidos pelos pesquisadores individuais dos diferentes domínios científicos. Então tem uma tarefa aqui filosófica, né, de unificação da ciência. A partir do estabelecimento desse objetivo, segue-se a ênfase no trabalho coletivo. Então isso aqui, de novo, vocês lembram que eu estava falando, eles imitavam os cientistas, né, eu buscava imitar os cientistas. O trabalho coletivo é uma característica do empreendimento científico, diferente dos empreendimentos filosóficos. E aqui não, aqui eles elaboraram um projeto coletivo. Então tem um círculo, tem um movimento filosófico, várias pessoas. E igualmente o acento no que é intersubjetivamente apreensível. Daí se origina a busca de um sistema de fórmulas neutro, um simbolismo liberto das impurezas das linguagens históricas, bem como a busca de um sistema total de conceitos. Aspira-se à limpeza e à clareza. Recusam-se a distâncias obscuras e profundezas insondáveis. Na ciência, não há profundezas. Olha só que interessante isso aqui. Na ciência, não há profundezas. A superfície está em toda parte. Tudo o que é vivenciado na forma de uma rede complexa, nem sempre passível de uma visão panorâmica e frequentemente apenas apreensível por partes. Nem sempre. Tudo é acessível ao homem. E o homem é a medida de todas as coisas. Aqui se mostra a afinidade com os sofistas e não com os platônicos, com os epicuristas e não com os pitagóricos. Desculpa, qual a característica dos sofistas mesmo? Entendo o afastamento do Platão. Os sofistas foram os responsáveis por, na antiguidade, desenvolver a arte da retórica, da discussão em público, com regras públicas. Professores, claro, advogados. Então, vocês vejam aqui que no início o acento no que é intersubjetivamente apreensível, isso. Aquilo que pertence à linguagem pública, aquilo sobre o que nós podemos falar publicamente. E não aquilo que nos é acessível apenas subjetivamente. E essa também é a ênfase, né, do discurso sofista. Então, a gente tem, os textos de Platão apresentam uma versão bastante negativa, enfim, depreciativa dos sofistas, né? Mas essa é uma leitura particular do trabalho dos sofistas. Tem gente que faz outras leituras, dizem que eles foram muito importantes para o desenvolvimento da democracia grega, para o desenvolvimento de regras do discurso público. Tem gente que apresenta o Sócrates como sendo um sofista originalmente, primeiro, né? Embora depois Platão trate de separar os sofistas. Vamos ver aqui o que mais.
com todos os que defendem o ser mundano e a imanência, por oposição à transcendência. A concepção científica do mundo desconhece enigmas insondáveis. A concepção científica do mundo desconhece enigmas insondáveis. Isso aqui é concepção, contradiz a nossa tradição, as nossas tradições espirituais todas, né? As tradições religiosas. As tradições religiosas todas dizem que existem enigmas insondáveis, que a maior parte do mundo, do universo que nos rodeia é inacessível para nós. As tradições espirituais religiosas nossas dizem que o mundo em que a gente vive contém uma parte visível e uma parte invisível, que seria o mundo espiritual. E eles estão aqui negando isso. Eles estão dizendo que pelo menos a concepção científica desconhece isso. A concepção científica do mundo a qual eles estão aderindo aqui desconhece isso. Então o que significa desconhece enigmas insondáveis? Significa que todos os problemas que a gente consegue formular cientificamente têm respostas. Não há um problema que, em princípio, um problema legítimo. Existem pseudo-problemas. São perguntas ou problemas que parecem problemas, mas se tu analisar logicamente eles não são problemas, são confusões. Tá? Isso eles reconhecem. Agora, se tu analisa uma frase, um conjunto de frases, logicamente, e ali de fato o resultado dessa análise é uma pergunta, quer dizer, uma pergunta legítima, uma questão legítima, então essa questão tem uma resposta possível. Mesmo que nós agora nós desconheçamos a resposta para essa questão. Mas em princípio não tem nenhuma pergunta que tu possa racionalmente conceber, claramente formular, e que não admita uma resposta possível. Uma pergunta que não admite respostas, em princípio, ela é uma pseudo-pergunta. O esclarecimento dos problemas filosóficos tradicionais conduz a que eles sejam parcialmente desmascarados como pseudo-problemas e parcialmente transformados em problemas empíricos. Então, a gente pega os problemas filosóficos tradicionais, tu analisa logicamente eles, o que o resultado vai ser? Uma parte dos problemas filosóficos tradicionais não são problemas, são confusões. E a outra parte dos problemas filosóficos tradicionais são questões da ciência. Então, no fundo, não tem problema filosófico. Ok? Existem pseudo-problemas e problemas empíricos. A tarefa da filosofia é fazer essa análise. A meta da filosofia para eles é a clareza. A meta da filosofia não é a verdade. Análise lógica da linguagem. É a clareza através da análise lógica da linguagem. O instrumento principal do filósofo é a análise lógica da linguagem. Tá? Então, isso aqui é uma das vertentes principais aqui da filosofia, chamada filosofia analítica, né? Porque uma das características dos filósofos analíticos é justamente eleger como instrumento principal de trabalho a análise da linguagem. E é isso que eles estão fazendo aqui. Se a meta da filosofia não é mudar a vida das pessoas, certo? Não é a ética, a meta da filosofia não é a ética, que aí, para a concepção deles, a ética cabe cada um decidir o que vai fazer da sua vida. Isso é uma questão individual. É um assunto individual, subjetivo até, de valores, de vontades. Não são questões de conhecimento. A ética o domínio da ética e o domínio do conhecimento são excludentes, porque a ética é subjetiva para eles. E o domínio da busca da verdade também não é da filosofia, isso cabe às ciências. Se tem alguma coisa que pode ser conhecida, ela pode ser conhecida cientificamente, ou então não pode ser conhecido. O domínio do conhecimento para eles está limitado à ciência. Não existe o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. O que eles estão dizendo é que só tem conhecimento científico. Então, quando tu analisa um problema filosófico tradicional, o resultado é ou ele é desmascarado, ele se apresenta como a gente descobre que ele é um pseudo-problema, ou ele é um problema empírico. A tarefa do trabalho filosófico consiste nesse esclarecimento de problemas e enunciados, não porém em propor enunciados filosóficos próprios. Não existem enunciados filosóficos. Não existe isso. Os chamados enunciados filosóficos são pseudo-enunciados. Se são enunciados legítimos de conhecimento, então eles são científicos. O método desse esclarecimento é o da análise lógica. Sobre ele, diz Russell, penetrou gradativamente na filosofia mediante a investigação crítica da matemática. Representa, a meu ver, um progresso da mesma espécie daquele que foi introduzido na física por Galileu.
resultados parciais, pormenorizados e verificáveis, ocupam o lugar de generalidades amplas e não testadas, recomendadas apenas por certo apelo à imaginação. Tá? Então, vocês veem que tem três grandes metas ou objetivos que filósofos buscaram com as suas respectivas atividades. É a busca da verdade, a busca da clareza e a busca da felicidade, ou a busca da eudaimonia, ou do bem viver, ou a busca do sentido para a vida, né? Então, esses três, um é o objetivo, é saber como o mundo é, o outro é dizer as coisas claramente, e o outro é viver da maneira adequada, ou de maneira significativa. E eles estão limitando aqui, eles dizem, não, a tarefa da filosofia está limitada à busca da clareza. A busca da verdade, não existe uma busca da verdade que seja especificamente filosófica, certo? A tarefa da filosofia, a filosofia não pode contribuir com isso. Então, eles estão limitando bastante aqui o domínio da filosofia relativamente a outras escolas de pensamento filosófico da nossa tradição, tá? Quando isso é aplicado à ciência, qual é o resultado disso? Então, o que estão dizendo aqui? A gente vai fazer uma análise lógica agora da ciência, do discurso científico em especial, da linguagem da ciência. Isso que eles estão fazendo. Nós vamos analisar logicamente o discurso da ciência. E nós vamos separar as coisas. Vamos separar aquilo que é legitimamente científico daquilo que é uma intromissão sem sentido no discurso científico. Então, se vocês abrirem, por exemplo, o livro do Newton, o princípio matemática do Newton, vocês vão ver que os primeiros capítulos tratam dos conceitos de espaço e tempo. O conceito de espaço e tempo na física newtoniana são conceitos absolutos, tempo é absoluto, espaço é absoluto para Newton. E ele tem o início ali do livro do princípio tem uma caracterização do espaço-tempo como emanações de Deus. Então, é um discurso claramente metafísico ou teológico até. E isso para eles é sem sentido. A análise lógica agora do discurso de Newton vai separar essas coisas. Tem uma parte ali do discurso de Newton que está impregnado de metafísica. E, portanto, aqueles enunciados eles são sem sentido. Tem uma outra parte que é empiricamente testável. Nós podemos verificar, quer dizer, confirmar ou desconfirmar por meio de testes empíricos. Essa aí não, essa é a parte legítima do discurso. Mas, quando a gente restringe assim, o discurso científico, o resultado é que o conhecimento científico é um conhecimento apenas de aparências, né? Que nem estão dizendo, de superficialidades, de superfícies. Não tem conhecimento de profundezas. Porque o discurso científico é um discurso apenas daquilo que aparece para nós. E falar do que está por trás da aparência, fazer aquela distinção que o Kant fez, tem os fenômenos e tem o que está por trás dos fenômenos, tem os númenos, as coisas em si. Falar em coisa em si para eles é sem sentido. Certo? Então não tem a distinção kantiana. Esses filósofos aqui, eles são kantianos, só que sem a metafísica. Tá? Eles são kantianos. Eles são kantianos, vocês vão ver por quê agora. Eu vou tentar mostrar por quê. Tá? Porque eles têm uma distinção entre a contribuição analítica da linguagem, do pensamento, e a contribuição empírica para a formação dos nossos conhecimentos. Só que a contribuição, aquela que para Kant diz respeito à estrutura mental, à estrutura do juízo, à tábua das categorias, para eles esse é algo que não diz respeito a... Eles analisam isso em termos linguísticos e não em termos de categorias da mente humana, enfim. Né? Mas, enfim, tem esses dois elementos e eles eliminam, portanto, do discurso filosófico, esse discurso significativo em geral, aquele categoria que o Kant tem do sintético a priori. Para ele só tem juízos analíticos e juízos sintéticos a posteriori. O sintético a priori, que é onde entra a metafísica kantiana, para eles esses juízos são sem sentido. Tá? Mas então, bom, o que acontece quando a gente aplica agora esse discurso à linguagem da ciência? O resultado é que se faz uma série assim, de discriminações e distinções, tá?
Mas a estratégia geral é uma estratégia reducionista. Eles têm um critério empirista de verificação, significação, né? Critério empírico de significação, sobre o qual eu falei na semana passada, e que o Carnap apresenta no livro, no artigo aqui, a superação da metafísica pela análise lógica da linguagem. Ele diz que ali ele formula de várias maneiras o critério esse, e ele diz que a estratégia é uma estratégia reducionista. Se eu quero entender o significado de uma palavra, eu tenho que reduzir ou traduzir as frases em que essas palavras ocorrem a frases mais simples, ou a frases em que elas estão decompostas. Muitas das palavras que a gente usa na nossa linguagem são decomponíveis em palavras mais simples. Então a estratégia é tentar pegar todo o nosso discurso científico e traduzir as frases desse discurso por frases em que não aparece nenhuma palavra que não faça referência direta a algo observável. Ok? Essa é a ideia. Então, por exemplo, quando a gente fala em elétron, quando a gente fala em matéria escura, quando a gente fala em placas tectônicas, ou fala em dinossauros, coisas invisíveis, a gente não enxerga essas coisas. Mas a gente infere, né, que elas existem por meio de observação de outras coisas. Então, cada vez que ocorrem essas palavras, a gente deveria poder traduzir elas, as frases em que elas ocorrem, por um conjunto maior, agora de frases por um conjunto de frases em que só aparecem palavras que se referem a coisas diretamente observáveis. Então, essas palavras que não se referem diretamente a coisas observáveis seriam abreviações úteis para propósitos práticos. Mas, do ponto de vista teórico-filosófico, a análise lógica deveria poder eliminar elas. A gente deveria poder, em princípio, traduzir todo o discurso, qualquer forma de discurso significativo, para um conjunto alternativo de frases que não contém aquelas palavras que se referem a entidades, digamos assim, teóricas. Depurar em uma forma lógico-linguística? Mas uma depuração para um formato lógico-linguístico? Depuração é um tipo de depuração, sim, é uma depuração. Mas a gente tem a tradução, né, de uma linguagem para outra. Você tem uma linguagem que tem termos que não se referem a coisas observáveis, e aí tu traduzes para uma outra linguagem em que só tem palavras, termos, e que se referem a coisas que são diretamente observáveis. Então, essa linguagem depurada seria uma linguagem que só contém termos que se referem a coisas diretamente observáveis e noções lógicas. Então, é um discurso desprovido de noções extralógicas ou extraempíricas. Então, por exemplo, aqui, no caso de muitas palavras especificamente, não sei, isso aqui é da superação da metafísica. No caso de muitas palavras, aqui tem um exemplo. No caso de muitas palavras, especificamente no caso de todas as palavras das ciências, é possível especificar seu significado pela redução a outras palavras. Constituição, definição. Por exemplo, artrópodes são animais com corpos segmentados e partes articuladas. Artrópodes são animais com corpos segmentados e partes articuladas. Desta forma, a supramencionada questão sobre a forma da proposição elementar da palavra artrópode, que é sobre a forma da proposição a coisa X é um artrópode, está respondida. Foi estipulado que uma frase dessa forma é reduzida da premissa da forma X é um animal, X tem corpos segmentados, X tem patas articuladas, X tem casta de quitina, e que, inversamente, cada uma dessas frases de que a sentença deve ser, e que, inversamente, cada uma dessas frases de que a sentença deve ser inferida. Aqui eu não sei se não tem uma rede portuguesa aqui na tradução. Através das estipulações sobre a derivabilidade. Tá, então vocês vejam, X é um animal, X tem corpo segmentado, X tem... Tu começa com uma palavra composta e traduz as frases em que aquela palavra ocorre, tu traduz por frases em que ela não ocorre. E isso, em princípio, tu tem que poder fazer com todas as palavras, todo o discurso científico. Então, o resultado é que, em princípio, a gente deveria poder reconstruir todo o discurso científico, todo o discurso significativo, não, porque o discurso científico e o discurso significativo são a mesma coisa. Eu tenho que poder reconstruir todo o discurso significativo, científico,
para um discurso em que só ocorram palavras que se referem diretamente a coisas observáveis ou que contenham noções lógicas. Tá? A gente elimina tudo que não é lógico e tudo que não é diretamente observável desse discurso. Então, esse foi o projeto que o Carnap empreendeu num livro famoso chamado Aufbau, Der logische Aufbau der Welt. A construção lógica do mundo. Construção lógica do mundo. A construção lógica do mundo para Carnap tem 3 etapas. Tem a etapa que ele chama de autopsicológica, que são as coisas que aparecem para mim. Então eu vejo determinadas coisas, aqui tem cores, formas que aparecem para mim, e eu deveria poder, e eu tenho certas noções lógicas, conjunção, disjunção, implicação, quantificadores, todo, nenhum, algum. Eu tenho certas noções lógicas e certos termos que se referem a coisas que eu posso diretamente observar. A partir desse conjunto, eu deveria poder agora construir todo o mundo segundo essa concepção científica aqui. Eu construo a partir dessas noções básicas o mundo tal como ele se apresenta para nós. Então eu construo a ideia de árvores, de sociedade, de valores, de partículas subatômicas, coisas que a gente não observa, certo? A gente não observa mentes, né? A gente não observa essas coisas. A gente pode inferir, a gente pode construir essas noções a partir dessas outras noções mais simples. Esse aqui foi o projeto que eles propuseram. É um projeto altamente simplificador, tá, das nossas concepções. E a promessa era a seguinte: se a gente levar a cabo esse projeto, se a gente executar ele, o resultado será aquele mesmo anunciado ali no Concepção Científica do Mundo. Todos os enigmas insolúveis desaparecerão. Não haverá mais problemas insondáveis. Todos os problemas que a gente vai conseguir formular agora serão problemas, em princípio, solúveis. E os problemas que parecem insolúveis são pseudos. Pela análise lógica, elas não vão conseguir ser formuladas nessa linguagem depurada. Ainda vai ser CBOF. Quê? Ainda vai ser CBOF em alguns casos. Estou lembrando de... Não dá para o quê? De dizer se é verdadeiro ou falso em alguns casos. Aí isso é um falso problema, porque você pode observar. Problemas solúveis são problemas que admitem uma resposta à pergunta se é verdadeiro ou falso. Se em princípio tu não tem como saber se é verdadeiro ou falso, então a afirmação é uma pseudo-afirmação, uma pseudo-proposição, eles diriam. Não é uma proposição. E a pergunta a respeito disso é uma pseudo-pergunta. Então, as questões tradicionais da filosofia, né, alguma da metafísica, se Deus existe, se seres humanos têm alma, se os seres humanos são livres, se o universo teve um começo ou não teve um começo, é eterno. Essas questões são insolúveis, são pseudo-questões. Parece que a gente está dizendo alguma coisa ali, mas na verdade não está. São as frases que pretendem falar sobre essas entidades, ou esses fenômenos, são formuladas em bom português, podem ser formuladas em bom português, mas do ponto de vista lógico elas não fazem sentido. Então tem várias maneiras de um enunciado não fazer sentido. Primeiro é que ele não satisfaz as regras da sintaxe, da gramática do português, da nossa língua. Outra, ele não satisfaz as regras da lógica, da análise lógica. A análise lógica mostra que não tem nenhum enunciado sendo feito ali. Só que isso não é aparente. Então, o resultado é que a gente tem uma espécie de ilusão. Assim como existem as ilusões de ótica, existem essas ilusões lógicas. Parece que a gente está dizendo alguma coisa, mas não está dizendo alguma coisa. Para ver que não está dizendo nada, você tem que fazer análise lógica. É que nem, como eu falei para vocês, isso não quer dizer que sobre essas coisas das quais nós não podemos significativamente falar, que não haja nada ali de importante. Questões de valores, da ética ou da religião, são importantes subjetivamente para nós. Podem ser importantes, em geral, elas são mais importantes até que as questões científicas, mas elas não são questões do ponto de vista cognitivo, não admitem respostas do ponto de vista cognitivo, elas dizem respeito às nossas atitudes com relação à vida, tá? Então são atitudes subjetivas. Com relação a elas, nós
nós podemos se comportar de um jeito ou de outro, a gente pode ter sentimentos disso, daquilo, mas não conhecimento. A gente não pode dizer verdadeiro ou falso, ou atitude assim, ou está correta ou incorreta, ou valor X ou Y é verdadeiro ou é falso, porque isso não diz respeito ao modo como o mundo é, mas a como a gente gostaria que o mundo fosse, ou como eu gostaria que eu fosse, ou como eu gostaria de me comportar, enfim. Então, diz respeito a atitudes e sentimentos que as pessoas têm. E aí, a frase que eu citei de cabeça na aula passada sobre a metafísica e os músicos é essa aqui. Não sei se quem ainda não leu a Superação da Metafísica, ou quem já leu a Metafísica. Só 3, vocês têm que ler, tá? Não, tem que ler todo. Leiam todo esse texto, que é um texto clássico, e a concepção científica também, tá? Olha o que ele diz então. A música, no final do artigo, a música é talvez o meio mais puro de expressão da atitude básica, a atitude que a gente tem com relação à vida, porque é inteiramente livre de qualquer referência a objetos. Claro, especialmente a música instrumental, né? A música cantada, a pessoa quando está cantando se refere a coisa. Mas a música instrumental não parece estar se referindo a nada, um som. O que o som está se referindo? Não está se referindo a isso ou aquilo. Mas ela expressa determinados sentimentos e atitudes. O sentimento harmônico ou atitude que o metafísico tenta expressar em um sistema monista é expresso mais claramente na música de Mozart. E quando um metafísico declara sua atitude heróico-dualista para com a vida, em um sistema dualista, não é talvez porque lhe falte a habilidade de um Beethoven para expressar essa atitude em meio adequado? Os metafísicos são músicos sem habilidade musical. Por outro lado, eles têm uma forte inclinação para trabalhar dentro do meio teórico, para relacionar conceitos e pensamentos. Agora, em lugar de acionar, por um lado, essa inclinação no domínio da ciência e satisfazer, por outro, a necessidade de expressão na arte, o metafísico mistura as duas e produz uma construção que absolutamente nada faz pelo conhecimento e é algo inadequado para a expressão da atitude em relação à vida. Então, o metafísico é um desastre, tá? Ele não contribui para o conhecimento e nem para a expressão dos nossos sentimentos. É uma confusão. E aí, o parágrafo final, eles elogiam Nietzsche, para vocês verem, né? No parágrafo final, o Carlos aqui, no caso, elogia Nietzsche, dizendo que esse aqui foi um grande metafísico, mas justamente lá, quando ele quis expressar suas atitudes básicas com relação à vida, ele optou pela linguagem poética, que foi no Assim Falava Zaratustra. Ele não optou pelo discurso sistemático dos metafísicos, ele optou por um discurso assistemático e poético, metafórico. Esse foi o Nietzsche. Então, no final do texto, conclui com um elogio a Nietzsche, ver só como é que são as coisas. Né? Tá. Bom, vamos ver. O que mais que tem aqui? Então, eu falei na aula passada sobre enunciados analíticos e sintéticos. Isso é muito importante. Deixa eu colocar aqui de novo. Então, quando a gente analisa logicamente o discurso, alguns enunciados, ao final da análise, podem ser demonstrados verdadeiros sem nenhuma pesquisa empírica. São enunciados logicamente verdadeiros. Então, sei lá, princípio de não contradição, por exemplo, o terceiro excluído, talvez enunciados de identidade. Aí depende da linguagem lógica que a gente adota. Mas para qualquer linguagem, existem alguns enunciados que são verdadeiros naquela linguagem e cuja demonstração não exige pesquisa empírica. Basta eu saber o que eles significam. Tá? É claro que eu posso ter linguagens diferentes. Então, numa linguagem da lógica clássica, por exemplo, o princípio terceiro excluído é verdadeiro. Na linguagem da lógica intuicionista, o princípio terceiro excluído não é verdadeiro. Então, as linguagens lógicas podem variar. Eu posso ter lógicas alternativas. Eu posso ter matemáticas, como a gente tem, de fato, matemáticas alternativas. Tem, por exemplo, a geometria euclidiana, tem as diversas geometrias não euclidianas. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Isso é demonstrável, é analiticamente demonstrável na geometria euclidiana, mas não é analiticamente demonstrável em todas as geometrias não euclidianas. Então, para cada linguagem, eu vou ter um conjunto de enunciados que definem o modo como as palavras são usadas, vocês entendem? São frases que definem como as palavras são usadas. Então, essas frases que meramente explicitam como as palavras são usadas são frases analíticas. E elas são verdadeiras em virtude do mero significado das palavras que as compõem.
e não. Então, para saber se aquelas frases são verdadeiras, eu não preciso fazer investigação empírica. Por outro lado, então isso vale para qualquer linguagem. Tem um conjunto de sentenças e de frases, né? Esse conjunto aqui é potencialmente infinito. E eu tenho dentro dessas chamadas, que o Carlos chama de estruturas linguísticas. Posso ter estruturas linguísticas diferentes. Essas estruturas linguísticas são caracterizadas pelas frases analíticas. Então, dentro de uma estrutura linguística, eu tenho sempre um conjunto de enunciados aqui analíticos. E é esse conjunto de enunciados analíticos que define o significado das palavras naquela estrutura linguística. As frases que não são analíticas são as chamadas frases sintéticas. Essas frases sintéticas, elas são verdadeiras em virtude de duas coisas. Em virtude do significado das palavras que as compõem e do modo como o mundo é. Então, o significado das palavras é constitutivo da verdade e falsidade tanto das frases analíticas quanto das frases sintéticas. Porque se eu digo, por exemplo, que aqui na minha frente tem um computador, isso depende, agora no nosso português cotidiano agora, tá? Isso depende, a verdade dessa frase, na minha frente tem um computador, a verdade dessa frase depende de haver um computador aqui, mas depende da palavra computador se está sendo usada da maneira habitual. Porque se eu modificar o significado da palavra computador, então agora computador quer dizer livro, por exemplo, quer dizer, sei lá, um cachorro, eu mudo o significado dessa palavra. Aí então essa frase agora não vai ser, esse enunciado vai ser falso. Porque nesse português modificado não tem nenhum computador na minha frente. Então o significado das palavras é um componente tanto da verdade dos enunciados analíticos quanto dos enunciados sintéticos, tá? Então, o que o Carnot pretendeu, o que eles pretenderam mostrar foi que se eu analiso um discurso científico, faço análise lógica no discurso científico, eu vou encontrar esse tipo de discriminação aqui. Uma discriminação de um lado entre frases analíticas e de outro lado frases ou enunciados sintéticos. E talvez no meio eu vou encontrar pseudo-enunciados que estão misturados lá. Então a tarefa da filósofa é mostrar, olha, meu caro cientista, se você disse isso, mas na verdade isso aqui não faz sentido, exclui isso aí, o resultado empírico da tua teoria vai ser o mesmo, e agora tu vai poder expressar isso com maior clareza, sem aquelas confusões que tu incluiu lá no meio sem saber. Ok? Então tem uma divisão clara do trabalho intelectual aqui. O trabalho do filósofo e o trabalho científico dos cientistas são distintos. Eles têm metas diferentes. Uma outra coisa que resulta dessa análise é que a gente pode compreender agora o que acontece nas chamadas revoluções científicas. Algumas modificações que acontecem na história da ciência são modificações nas frases sintéticas, são descobertas que são feitas. Ok? Então novas frases são acrescentadas aqui, isso aqui é verdadeiro. Tem uma frase que eu não sabia, eu passo a dizer, eu faço modificações, uma que eu achava que era fazer parte da teoria, de uma certa teoria, agora não faz mais. Eu posso fazer esse tipo de modificação com base nas descobertas empíricas que a gente faz. A gente pode pegar conceitos que a gente já tem nessa linguagem aqui e criar novos conceitos, sem que isso imponha nenhuma modificação estrutural na linguagem. Não sei se é um exemplo adequado, foi quando descobriram que tinha uma outra galáxia, teve uma briga entre dois cientistas, que foi na década de 50, que são o seguinte, a gente achou outra galáxia ou outro universo, quando acharam Andrômeda lá não lembro qual telescópio lá que eles tinham achado, e eles discutiram isso, depois óbvio, é uma outra galáxia, não é outro universo, e eles acharam, enfim, o sentido da palavra... Sim, galáxia, claro. Toda uma briga por qual seria o sentido da palavra universo, nesse caso. Claro. E os dois cientistas brigaram no fim do acabou ganhando. E tem uma diferença aqui entre mudar de opinião e mudar de discurso, falar de outra coisa, né? Então, quando a gente introduz uma modificação no significado de algum termo fundamental dessa teoria, na verdade a gente está criando uma outra linguagem. A gente está passando de uma estrutura linguística para outra. Às vezes, a gente simplesmente muda de opinião. Tem uma coisa que eu acreditava que era verdadeira, agora eu acredito que é falsa.
Então, por exemplo, quando Einstein elaborou a teoria da relatividade, ele achava que a única galáxia conhecida era a nossa. Depois é que se descobriram outras galáxias, né? E hoje tem quantos bilhões, sei lá, 100 bilhões, não sei quantos bilhões de galáxias tem, que se sabe, né, que existem, mas enfim, no início do século passado não se sabiam dessas outras galáxias. Mas a palavra galáxia já existia. Então essa modificação da opinião dos astrônomos a respeito do número de galáxias, que antes era 1, agora são bilhões, não impôs nenhuma mudança estrutural aqui na teoria. Hoje a física, a astrofísica ainda é relativística. Agora, a passagem de Newton para Einstein foi uma mudança não apenas na opinião que as pessoas tinham a respeito de como o mundo é, foi uma mudança nos termos básicos com os quais se descreve o universo. Então, uma revolução científica, na descrição dos positivistas lógicos, é uma alteração de estruturas linguísticas e não só uma alteração aqui dentro das frases dos enunciados sintéticos. Certo? Então, eles elaboraram uma primeira concepção geral das concepções científicas. É uma mudança que depois vocês vão ver, em parte, ser retomado pelo Thomas Kuhn. Thomas Kuhn diz isso, né? Quando ele faz a Revolução Científica, o Kuhn fala de uma mudança, entre outras coisas, da linguagem dos cientistas. A linguagem muda. Isso é algo que a gente já encontra nos textos dos positivistas lógicos. Então, qual é uma dificuldade aqui? A dificuldade é que, quando a gente pega cientistas que estão usando estruturas linguísticas diferentes, eles, a rigor, não estão falando sempre as mesmas coisas. Muitas das coisas sobre as quais eles falam são definidas de maneiras diferentes. Então, eles podem não haver propriamente uma divergência entre eles. Certo? Da mesma maneira que quando a gente usa palavras que têm significados diferentes, né? Palavras têm mais de um significado, por exemplo, em português, a palavra banco de areia, banco, a instituição financeira, banco para sentar. Se eu digo que aqui tem um banco, eu estou me referindo a um desses bancos, a outra pessoa está falando de um outro, eu digo sim, não, e a outra pessoa diz, não há propriamente divergência entre nós, simplesmente a gente está falando de coisas diferentes. E pode acontecer isso aqui também. Isso pode acontecer com as teorias científicas, quando algumas divergências científicas, então, se tu analisar logicamente, o resultado vai ser esse. Algumas divergências científicas são pseudo-divergências, porque no fundo as pessoas estão falando de coisas diferentes. Não há propriamente divergência, porque para haver divergência, duas pessoas têm que ter opiniões diferentes sobre a mesma coisa. Mas para elas terem opiniões diferentes sobre a mesma coisa, elas têm que estar usando o mesmo vocabulário, a mesma linguagem. Se elas estão usando linguagens diferentes, elas nem estão se comunicando direito. Talvez não estejam se comunicando. Tá? Então, isso é um dos resultados da análise lógica do discurso científico. Outro resultado importante é a distinção entre o contexto de descoberta, o chamado contexto de descoberta e o contexto de justificação. Isso aí vocês vão encontrar em vários textos dos filósofos dessa época, em especial textos do Hans Reichenbach. Eles dizem o seguinte, olha, quando a gente está investigando, analisando, logicamente, uma teoria científica, tem duas coisas que a gente tem que distinguir. Uma é o contexto particular onde aquela teoria foi proposta, ou foi apresentada. Se ela foi apresentada, sei lá, por um chinês, por um americano, por um brasileiro, que ano que ela foi apresentada, como é que a pessoa chegou àquela conclusão, que tipo de teste ele fez, como é que ele elaborou a hipótese, ele sonhou com a hipótese, ele induziu a hipótese, o que exatamente aconteceu ali na mente, qual foi o contexto particular em que aquela teoria foi produzida. Essa é uma questão, eles dizem, o Reichenbach escreveu, é uma questão importante do ponto de vista do estudo empírico da história, ou da sociologia, ou da psicologia do cientista. Então, essas são questões que importam para a sociologia da ciência, para a história da ciência e para a psicologia da ciência. Mas que, do ponto de vista da epistemologia, é irrelevante. Do ponto de vista da teoria do conhecimento, do ponto de vista do conhecimento, provavelmente diz, do ponto de vista, portanto, filosófico, o que importa é exclusivamente o contexto da justificação. Por contexto da justificação, eles querem dizer
se ela está bem justificada ou não, se ela é verdadeira ou falsa. Nós temos como saber que ela é verdadeira ou falsa. Embora questões do contexto da descoberta sejam relevantes para as disciplinas empíricas, do ponto de vista filosófico, o que importa é as razões que a pessoa tem para dizer o que diz. Então, quando a gente está analisando um discurso científico, do ponto de vista epistêmico, o que importa é apenas o contexto da justificação. Então, em princípio, a gente deveria poder separar as duas coisas. A gente pega o enunciado que foi feito e vê quais são os indícios que eles apresentaram para justificar aquele enunciado. A gente faz isso no senso comum, né? Às vezes a gente usa isso em argumentações assim, de senso comum. A gente não restringe a legitimidade ou a validade ou a verdade de uma afirmação ao contexto em que ela foi apresentada. Se ela é verdadeira, independente de quem disse. Não é porque tu disse, ou porque ele disse, ou porque eu disse que ela é verdadeira. Se é verdadeira, é verdadeira. Independente de quem disse isso. A verdade de um enunciado a gente deve poder avaliar objetivamente, em termos dos indícios que a gente tem para aquela verdade. E não em função de quem sustenta aquilo. Certo? Então essa é a distinção que eles pretenderam fazer. Isso se segue agora, claro, da análise lógica, porque quando eu faço análise lógica eu tenho que levar em consideração o que está sendo dito. Então, como é que eu sei o que está sendo dito? Eu analiso a frase em termos das condições de verdade, certo? Compreender o significado de uma frase é saber o que precisa acontecer no mundo para que ela seja verdadeira. Eu vejo qual é a linguagem que ela está sendo apresentada, e aí eu vejo o significado das frases nessa linguagem e o que se segue agora para esse enunciado. Como é que o mundo tem que ser para que esse enunciado seja verdadeiro. Então eu separo essa questão aí da questão do contexto da descoberta e analiso apenas em termos do contexto da justificação. Ok? Então esse é um enunciado importante que eles fizeram, que foi muito marcante na filosofia da ciência, mas que também que se mostrou muito difícil, depois vocês vão ver, de ser sustentado como o anterior, porque a gente tem muitos casos na história da ciência em que essas coisas são difíceis de separar. E uma pessoa que é geralmente apontada ou indicada, depois vocês vão ver porquê, como tendo apresentado assim, razões ou indícios contrários a essa distinção é justamente Thomas Kuhn. Porque Thomas Kuhn argumentou que em determinadas situações na história da ciência, em particular nos contextos revolucionários, as decisões científicas não são feitas exclusivamente em termos de observações e referências lógicas, mas que com elementos assim meio arbitrários, sociológicos, ideológicos, valorativos, podem ser muito influentes na justificação de uma determinada hipótese científica. Então, talvez nesses contextos, a distinção entre contexto de justificação e contexto de descoberta não seja possível de ser traçado como os positivistas supuseram. Tá? E eu esqueci de falar antes também, aqui, também com relação a essa distinção aqui entre analítico e sintético. Isso também foi alvo de uma grande controvérsia na metade do século passado, se é possível ou não separar esses enunciados analíticos e enunciados sintéticos, porque há razões. E a pessoa que sistematizou isso, assim, foi mais influente, foi na apresentação de críticas dessa distinção. Não a distinção, mas o uso que os positivistas fizeram dessa distinção foi o filósofo Willard Quine, americano. E ele argumentou que a gente não tem como fazer sistematicamente uma separação entre enunciados que são verdadeiros exclusivamente em virtude do significado das palavras e enunciados que são verdadeiros também em virtude de como o mundo é. Que na verdade as duas coisas estão misturadas. Que nunca tem como fazer essa separação. Tá? Então, o que mais que se segue aqui da análise, da aplicação disso aqui à linguagem da ciência? Segue-se que tem uma diferença grande entre as chamadas ciências formais, lógica e matemática, e as ciências empíricas. Porque as ciências formais
são constituídos apenas de verdades analíticas. E as ciências empíricas não. As ciências empíricas contêm verdades analíticas e verdades sintéticas. As ciências formais são demonstrativas. Então isso é um problema, né? Como é que a gente justifica, de um ponto de vista assim, empirista, que é o deles, as verdades da matemática? Porque a matemática e a lógica parecem se referir a um mundo, a um universo de entidades platônicas, né? E eles estão dizendo ali que eles são antiplatônicos, não platonistas. O número 2 não está. O número 2 não é observável, o número 3, os números não são observáveis, operações matemáticas não são observáveis. Então, essas palavras se referem os objetos matemáticos, da mesma maneira os objetos da geometria não são observáveis. A gente não observa triângulos, nem quadrados, a gente observa representações disso, aproximações disso, mas não provavelmente as entidades geométricas. Então, esses termos se referem ao quê? E aí, então, eles precisam de uma explicação, precisaram apresentar uma explicação alternativa para as chamadas verdades matemáticas, verdades lógicas. E a explicação deles foi uma explicação em termos linguísticos. A gente define assim, são convenções linguísticas. Quadrado é um polígono de 4 lados, é uma convenção linguística. Okay? As operações matemáticas, as operações lógicas, são todas convencionadas. E dadas determinadas convenções, algumas verdades se seguem disso. Se eu defino um quadrado como sendo um polígono de 4 lados, então, ao dizer que o quadrado tem 4 lados, eu estou dizendo algo cuja verdade é demonstrável apenas pela compreensão, pela análise do significado dessas palavras. Eu não preciso fazer nenhuma investigação empírica. Okay? Então, é uma distinção grande aqui que se segue entre as ciências formais e as ciências empíricas. E a concepção que eles têm aqui de verdades, então as ciências formais, a matemática, a lógica, são parte de verdades analíticas, a concepção que eles têm aqui de verdade analítica é uma concepção diferente de autores anteriores na nossa tradição filosófica. Então, por exemplo, um autor que é famoso por introduzir a noção de analiticidade, que é Kant, tem uma noção diferente da deles de analiticidade. Porque para Kant, se um juízo é analítico, esse juízo ele é analítico não em virtude de uma convenção linguística, mas em virtude do conceito, né? E então, só que conceitos para Kant não são entidades linguísticas. Kant, enfim, quando o Kant fala, por exemplo, o conceito de ouro, o conceito de cavalo, o conceito de livro, ele não está falando apenas nem de uma entidade psicológica, nem de uma entidade linguística. Ele está falando do conjunto das coisas mesmo, de como a gente separa as coisas. Mas isso tem um aspecto que diz respeito ao modo como os fenômenos se apresentam para nós. São como o mundo é. O mundo se apresenta para nós. Portanto, se um juízo é analítico ou não, isso não tem como ser alterado, entende? Ou o juízo é analítico ou não é analítico. Então, se o juízo é analítico, isso não é relativo a como eu concebo o mundo, ou a linguagem que eu uso para descrever o mundo, ou o modo como a minha mente funciona. Não tem nenhuma relatividade. Então, o juízo analítico não pode ser revisado nesse sentido. Vocês entendem? Diferente aqui, para eles. Porque para eles aqui, se um juízo analítico, isso é relativo à linguagem. Então, o juízo analítico é alterável. Eu não preciso ficar a vida inteira usando os mesmos juízos analíticos. Se eu quiser os mesmos enunciados analíticos, eu posso, se eu quiser, mudar o conjunto de frases analíticas que eu adoto. E é de fato isso que a gente faz, ou que se faz, com a evolução das ciências. As ciências se trocam, os juízos analíticos por outros juízos analíticos. Então, o que leva as pessoas a alterarem os seus juízos analíticos? A conveniência. A questão de conveniência. Às vezes é melhor usar a lógica clássica, a matemática clássica. Às vezes é melhor usar geometria não clássica para ter mais propósitos. Então, isso é uma questão de utilidade. Mas, em princípio, eu posso fazer isso.
E a justificação não é teórica, a justificação é pragmática, tá? Então, os juízos analíticos para os positivistas lógicos são os juízos, se vocês quiserem, revisáveis. Eles são alteráveis, porque são juízos relativos à linguagem. Se eu mudo a linguagem, eu mudo o conjunto de frases analíticas. Então, tem uma diferença importante entre o conjunto aquilo que eles entendem por analítico e o que os filósofos do passado entenderam por analíticos. Mas a distinção permanece. O que seriam, então, as chamadas ciências? Então, a gente tem as ciências formais, matemática e lógica, que são ciências fundamentadas em convenções linguísticas. E, por outro lado, a gente tem as ciências indutivas, as ciências empíricas, que são ciências que, baseadas no conjunto de convenções linguísticas, aplicam aquilo para descrever o mundo observável. Tá? Então, agora a gente tem, nessas ciências empíricas, inferências não demonstrativas, inferências cuja verdade, cuja conclusão é incerta. Nas ciências formais, a conclusão das inferências é sempre, quando a inferência é válida, a conclusão, e as premissas são verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira. Nas ciências empíricas, não. A gente tem agora inferências não demonstrativas, são as inferências indutivas. E a verdade das inferências, a conclusão das inferências indutivas é probabilística. E aí, então, a gente tem o projeto, cuja descrição vocês encontram no capítulo 2 e 3 do Carnap, do livro de Introdução à Filosofia da Ciência dele. Ali tem uma apresentação simples do projeto dele, de elaboração de uma lógica, da busca, né, de uma lógica da indução. Assim como a gente tem uma descrição formal das regras da lógica dedutiva, a gente deveria poder, em princípio, encontrar uma lógica da indução. Alguém tem alguma questão ou pergunta? Não sei, estou falando demais aqui. Isso me lembrou a indução do Rio. Que? Isso lembrou vagamente o problema da indução do Rio. Sim, eles são humianos no que diz respeito à indução. Dá uma resposta para o problema? Quer dizer, eles são e não são humianos, né? Porque para Hume a indução é uma... Não, fala o que tu quer dizer. Eu já fiquei preso com ele. É meio que algo passou na minha mente agora. Sim. Bem humiano mesmo, cada mental passou na minha mente agora. Então, o Hume diz assim, olha, quando a gente faz uma indução, a gente está projetando no mundo uma expectativa subjetiva. O sol pode não nascer. Isso, o sol nasceu ontem, nasceu anteontem, nasceu anteontem, então eu indutivamente infiro que vai nascer amanhã também. Mas o que significa? Isso significa apenas que eu tenho uma expectativa subjetiva. Só isso. Do ponto de vista, assim, lógico, não tem nenhuma conexão entre o sol ter nascido muitas vezes no passado e nascer amanhã. Pode não nascer. Mas tentando relacionar isso primeiro ou isso o projeto deles era criar uma lógica da indução. Então, nesse sentido, pelo menos o Carnap tem o Carnap quer ir além da mera expectativa subjetiva. Ele quer mostrar que a gente pode tratar essas inferências indutivas como relações entre proposições. Então, eu tenho um conjunto inicial de proposições e eu tenho uma conclusão. O conjunto inicial de proposições são as observações passadas. E a minha inferência agora, que pode ser uma generalização, uma projeção, a inferência é uma explicação. Tá? A conclusão é incerta. Mas a relação entre elas, quer dizer, eu não tenho nem assim a relação é intermediária. Não é uma relação de tipo assim, é puramente psicológica ou é completamente certa, que nem na dedução. Então tem um caso intermediário. E eles quiserem... Exatamente. Então a probabilidade é 0,8, 0,5, 0,4, 80%, 50%. Isso, exatamente. Faz uma afirmação probabilística. Né? Mas essa probabilidade, eles dizem, não é simplesmente... Às vezes a gente usa a noção de probabilidade para dizer que a gente não conhece todas as variáveis, que a gente não conhece exatamente como o mundo é, que pode haver coisas que vão afetar. Então a gente usa a probabilidade, digamos assim, como uma espécie de muleta epistemológica, né? Dado que eu não conheço... Não tem como saber todas as condições. A condição normal de liberação seria para exatamente
tira essas coisas que podem complicar muito na equação ou sei lá, nos projetos físicos aqui, porque senão vai dar problema e a gente vai umas regrinhas bacanas. Né? Isso, se eu não conheço tudo, eu não conheço muitas das variáveis, então eu faço um chute probabilístico. Mas ele quer introduzir a noção de probabilidade em termos lógicos, não apenas em termos epistemológicos. Tá? Isso eu posso fazer, da mesma maneira que eu poderia fazer agora, que eu posso fazer enunciados analíticos, né? Do tipo assim, se eu pego uma inferência válida do ponto de vista dedutivo, todos os homens são mortais, Sócrates é logo Sócrates é mortal. Eu posso transformar isso aí num juízo analítico. Se todos os homens são mortais e Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Isso agora é uma frase só. É uma frase só analítica. Analiticamente verdadeira. Necessariamente verdadeira. Então, ele acha que a gente poderia, em princípio, fazer isso com enunciados probabilísticos. Se eu pegar agora o conjunto de todos os enunciados, as pessoas fazem referências probabilísticas, por exemplo, sobre o tempo amanhã, né? Os meteorologistas. Amanhã vai chover, 80% de chance de chuva, ou sol. E eles baseiam essa inferência em um conjunto de observações, né? Em modelos e tal. Se eu pegar agora todo esse conjunto de indícios que a gente tem do passado climático dessa região, nesse período do ano, somar tudo isso daí e colocar, e juntar isso aí por essas frases todas por conjunções e tudo isso ser. Então, eu posso fazer uma inferência, eu poderia fazer uma frase que para Carnot seria analítica. Só que o consequente seria não então vai acontecer isso. Então, existe 80% de chance de chover amanhã. E essa frase inteira agora seria uma frase analítica para ele. Então, em princípio, a gente poderia ter regras formais da indução, tá? Regras formais da indução. Então, nesse sentido, eles não foram Riemannianos, tentaram romper com Riemann. Eles tentaram, de fato, criar uma lógica da indução. Mas isso se mostrou muito difícil. Depois, na semana que vem, eu vou mostrar por quê, tá? Teve dois argumentos que foram muito, muito influentes nesse debate. Um é o primeiro argumento do próprio Hempel, que foi uma das pessoas que contribuiu para isso, e o outro de Nelson Goodman. Então, nós vamos ver isso semana que vem. Bom, mais alguma questão, uma pergunta? Eu só não entendi bem, na verdade, eu acho. Por que eles rejeitam os conhecimentos intuitivos? Intuitivos? O que quer dizer com intuição? Eles não poderiam aceitar o código. Cógito? Mas o cógito é intuitivo? O que quer dizer com intuição? Não entendi agora. Não entendi a tua pergunta. O mesmo, até na aula de introdução, que eu estava tendo contigo, daí a gente pode dizer, sei lá, o modo que o gênio maligno poderia me enganar, daí seria se eu pensasse cógito como argumento, certo? Cógito ergo sum. Penso, logo Se sou. eu pensar como argumento, de repente o gênio poderia me enganar nessa passagem. Mas se eu pensar de modo um pouco mais realmente intuitivo, como direto, não me lembro bem, daí isso não teria como. Sim. Percebo. Será que é um juízo analítico? Penso, logo sou. Esse é um juízo analítico? Sabe que tem uma literatura sobre isso, né? Tem gente que diz que é um juízo analítico, tem gente que diz que não é. Tem uma literatura bem grande até sobre esse ponto aí. Eu não sei... Mas supondo que não seja analítico, supondo que seja... Se não é analítico, é sintético. Para os positivistas eu tenho duas alternativas. Ou é analítico ou é sintético. Ou é sem sentido. Então, se não é analítico, é sintético para eles. É que tem gente que diz que não é uma coisa nem outra, entende? Tem gente que diz assim, ó, Eles rejeitariam isso, por exemplo. O que é? Eles rejeitariam, por exemplo. Rejeitariam o quê? A resposta do Descartes. Por quê? Por que eles rejeitariam? O que eles rejeitariam no Descartes? Eles certamente rejeitariam no Descartes a prova ontológica da existência de Deus, certamente. Tá. Certamente eles rejeitariam porque o conceito de Deus para eles é um pseudo-conceito. E o conceito, tal como Descartes usa. Não, porque, pelo que eu entendi, o conhecimento intuitivo tu não pode passar. Quê? O conhecimento intuitivo não estão realmente... Mas o que... Não pode passar por uma análise lógica, certo? Depende que alguns conhecimentos que a gente chama de intuitivos são na verdade observacionais, então eles não haveria nenhum problema com eles. Eu tenho experiência observacional, certo? Não serve, ok?
Eu penso, eu acho que eu tenho a experiência de pensar, eu não sei bem, eu não sei responder isso aí. Eu acho que o que será que eles diriam, né? A gente tem a experiência subjetiva de pensar, e isso de fato parece indubitável, né? Enquanto eu estou pensando, isso é analítico. Enquanto eu estou pensando, tá, isso é analítico. E agora, se eu vou descrever isso, dependendo da linguagem em que eu descrever isso aí, segue-se analiticamente que eu existo também. Então, para mim, não é claro, não é evidente que eles teriam de rejeitar isso. Se eles verem isso de modo analítico, daí fica um pouco mais fraco. Fraco? Por quê? Daí tu pode imaginar o cara que talvez o sujeito me engane nessa passagem. A passagem das premissas para a conclusão. Se é analítico, a conclusão segue-se necessariamente. Então não... matemática, no caso, que ele não vai jogar nada. Tá. Tu quer saber o que os positivistas diriam com relação aos argumentos céticos do Descartes? Isso é outra questão. Porque se é analítico, não tem assim, se é analítico, eu posso não saber, mas é analítico, então é verdadeiro, necessariamente verdadeiro, tá? Naquela linguagem. É assim, ó. Pode ser analítico nessa linguagem aqui, não ser analítico nessa. Então, se eu estou falando aqui, é isso que é. Se é aqui, não é. Se eu estou falando código ergo nessa linguagem e aqui é analítico, então é necessariamente verdadeiro. Não preciso nem fazer nenhuma investigação empírica. Se eu estou falando nessa outra aqui e por acaso não é analítico nessa outra linguagem, então agora eu tenho que fazer uma investigação empírica, ou talvez não faça sentido nessa linguagem. Então tem que ver qual linguagem eu estou usando. Então é uma questão, questões de juízo analítico são questões de linguagem para eles. Só isso. Tu pode me dizer assim, mas eu não quero falar nessa linguagem, eu quero falar nessa outra, numa terceira aqui. E aí eles vão dizer, tá, tu pode elaborar uma linguagem em que é analítico dizer eu não existo, ou nada existe, não existe nada, sei lá. Tu pode, não tem nenhum problema. A questão daí é outra, a questão não é uma questão teórica de verdade e falsidade, a questão é, essa tua linguagem é útil para alguma coisa? Ela é útil? Se ela é útil, então toca o barco, segue teu destino. Eles não tem nenhuma objeção com relação a tu adotar linguagens diferentes, desde que essa linguagem seja suficientemente clara para que tu possa me ensinar a falar ela, caso eu queira. Essa é uma linguagem que tu não consegue explicitar quais as regras dessa linguagem, então ela é uma pseudo-linguagem, não é nada. Compreende? Então, em princípio, tu poderia elaborar uma linguagem em que não existem sujeitos, não existem objetos, só existem ações, só existem sentimentos, só existem sensações, só existem estados assim de consciência, uma linguagem idealista, talvez. Talvez tu pudesse fazer isso sem problemas, mas aí o ônus seria teu. Tu tem que elaborar essa linguagem, escrever a gramática dela, as regras da sintaxe, e aí talvez ela seja útil até para outras pessoas. Então, em princípio, não tem. Então, se tu analisa código ergo sum como um juízo analítico, então a questão que pode surgir é, ele é analítico, mas eu não conheço, eu não sabia que era analítico. Ou eu desconhecia esse juízo. Aí eu teria que poder demonstrar ele, por análise lógica. Eu tenho que poder extrair do código o sum, por análise lógica. E, dependendo da linguagem que tu usar, isso pode ser possível. Ok? Com relação a Descartes, tem uma discussão específica sobre isso. Tem gente que afirma que é analítico, tem gente que nega que é analítico. Tem gente que diz que não é analítico, que é um pressuposto, mas não é derivado, tu não tem como extrair do código. É o pressuposto, enfim. Tá. Essa é outra discussão. Com relação aos argumentos assim, céticos, o que eles diriam? Aqueles argumentos lá do gênio maligno, como é que eu sei que eu não estou sonhando? E esses argumentos, eles dizem, são pseudo-argumentos. São pseudo-problemas. Eles são colocados numa linguagem teórica, típico da metafísica, né? Tipo, se tem a hipótese de que tem um gênio maligno no mundo, mesmo enganando. E, então, ela é feita, esse tipo de afirmação, a hipótese é formulada como uma hipótese empírica. Mas o resultado dela é que, se essa hipótese for verdadeira, então nada do que eu digo aqui é verdadeiro. Então, a conclusão dela é uma conclusão não sobre algo no mundo aqui, mas é uma conclusão sobre a aplicabilidade dessa estrutura linguística inteira. Então tem um erro, tem uma confusão, eles dizem.
Essas hipóteses céticas, assim, o ceticismo generalizado sobre o mundo exterior, não é uma dúvida sobre como o mundo é. É uma dúvida sobre a aplicabilidade dessa estrutura linguística. Então, é uma questão externa. Eles dizem uma questão externa à estrutura linguística. Ela não é uma questão interna. Então, eles fazem essa distinção entre questões internas e questões externas. Tem algumas questões que são internas a uma estrutura linguística. Então, eu tenho que pressupor aquilo. Para eu formular uma questão na física newtoniana, eu tenho que usar a linguagem da física newtoniana. Para eu formular uma questão na física, uma questão de biologia evolucionista, eu tenho que usar a linguagem darwinista. Se eu formulo uma questão sobre a própria linguagem aqui, por exemplo, se eu pergunto assim, uma questão externa à física, ou a questão externa à matemática, será que existem números mesmo? Isso não é uma questão da matemática. A questão sobre se existem números não é uma questão, é uma questão externa à matemática. É uma questão sobre a aplicabilidade dessa estrutura com todo o mundo. Tá? Será que existem objetos físicos? Isso não é uma questão da física. A física pressupõe que existem objetos físicos. Se eu estou usando aqui, é óbvio que existem objetos físicos. Se eu estou usando. Então, qualquer questão que eu formule internamente a física vai pressupor a existência de objetos físicos. Então, a questão sobre a existência dos objetos físicos é uma questão metalinguística aqui. Uma questão filosófica. E a mesma coisa assim, será que eu existo? É uma questão, seria uma questão, essas questões céticas já são questões externas. Essas questões externas, aí a pergunta deles é, essas questões externas, elas estão sendo formuladas em qual linguagem? E aí eles dizem assim, não. Elas não estão sendo formuladas, elas são produto de uma confusão. Elas são formuladas internamente, a linguagem do senso comum, mas pretendem extrair conclusões externas. Então, se tu analisar logicamente a questão, essas questões são pseudo-questões. Questões, em geral, ontológicas para eles, questões chamadas questões tradicionalmente ontológicas. Números existem, objetos existem, eu existo, gênio maligno existe, Deus existe. Essas são questões, no fundo, linguísticas para eles. Se tu adotar uma determinada estrutura linguística em que se usa palavras que se referem a objetos físicos, então, naquela estrutura linguística, existem objetos físicos. Enquanto tu está falando naquela linguagem, tu está pressupondo que existem objetos físicos. Está se referindo a objetos físicos. Se tu adotar uma linguagem que contém a palavra Deus, então ali vai ter Deus. Números, mesma coisa. Gênio maligno, mesma coisa. Mas o que o Descartes fez? Confusão. Porque o Descartes começa com uma linguagem de senso comum e aí quer inverter isso aqui tudo. Não tem como fazer. Se ele quiser fazer isso, ele tem que propor uma alternativa. Ele vai estar dizendo assim, não, vamos, quem sabe a gente vai falar agora nessa outra linguagem, com outras frases analíticas aqui. Mas ele não fez isso. Ele não apresentou uma linguagem alternativa que eu pudesse conhecer, cujas regras eu pudesse conhecer, esclarecer. Esse é o erro dos metafísicos em geral, segundo eles. Eles usam palavras cujas regras de uso não são claramente explicitadas. Eu não sei a lógica daquela linguagem, então eu não tenho nem como analisar direito aquilo. Eu tento analisar e não chega a nada. Tá? Vejam o que eles fizeram ali com o Kahneman faz com o texto do Heidegger, né? O nada não edifica. Certo? Nada até que surgiu ali o racha, né? No texto A Superação da Metafísica pela Análise Lógica da Linguagem, o Kahneman analisa um trecho do Heidegger famoso, em que o Heidegger diz isso. O nada não edifica. Mas se esses enunciados metafísicos como pudessem ser analisados sinteticamente. Se conseguisse ter uma prova sintética da existência de Deus. Assim. Aí não teria nenhum problema. Aí não tem nenhum problema. Aí o Kahneman diz aqui. Por exemplo, tem alguns enunciados das religiões que não são sem sentido. São enunciados empíricos. Eles dizem, o enunciado segundo a qual, das religiões gregas, segundo as quais os deuses vivem no Monte Olimpo. Zeus mora no Monte Olimpo, certo? Na mitologia grega.
Esse não é um enunciado sem sentido. Esse é um enunciado falso. Ele é um enunciado significativo, mas falso. Por quê? Porque a gente vai lá no Monte Felipe não tem mas assim, então o Carnap era simpático a esses projetos de investigação empírica. Nem eu li para vocês a passagem que ele é simpático como é que se diz? Parapsicologia, né? Ele disse, vamos investigar então fenômenos esses paranormais. Eles admitem a investigação empírica. Então, eles não tinham nada em princípio contra isso aí. Mas o problema são com enunciados de tipo metafísico, né? que tu em princípio não tem como investigar empiricamente. Isso eles rejeitaram. Olha só o que ele diz aqui com relação ao Carnap. Eu vou só ler isso aqui, depois a gente já encerra, tá? Vamos ver aqui. Isso aqui é uma citação do Heidegger, tá? Pesquisado deve ser apenas o ente e mais nada. Somente o ente e além dele, nada. Unicamente o ente e além disso, nada. Unicamente o ente e além do ente, nada. O que acontece com esse nada? Existe o nada apenas porque existe o não, isto é, a negação? Ou não acontece o contrário? Existe a negação e o não apenas porque existe o nada? Nós afirmamos, o Heidegger, né? O nada é mais originário que o não e a negação. Onde procuramos o nada? Onde encontramos o nada? Nós conhecemos o nada. A angústia manifesta o nada. Diante de que e por que nós nos angustiávamos era propriamente nada. Efetivamente, o nada mesmo, enquanto tal, estava aí. O que é este nada? O próprio nada nadifica. O nada nadifica. Tá? E aí eles... Quer dizer, isso aqui é quase uma sacanagem, isso aqui que o cara fez, tá? Eu acho que é uma sacanagem, a gente pode dizer que é uma sacanagem. E é um textozinho, né? Mas aí ele pega e faz uma análise lógica do nada, que o nada nadifica. Certo? Tem uma análise lógica aqui, ó. E o resultado é um contrassenso. Tá? Ele traduz para uma linguagem lógica. Então ele diz assim, eu começo com coisas do tipo assim, frases da linguagem comum. O que está ali fora? Proposições com sentido da linguagem comum. O que está lá fora? O que há lá fora? Lá fora está a chuva. Há chuva lá fora. Aí o que acontece com essa chuva? Não sei o que. Tem coisa lá fora. Transição de sentido para sem sentido da linguagem comum. Eu começo com a linguagem comum, que é significativa, estou falando uma linguagem aqui, agora eu transito para uma linguagem sem sentido. O que está lá fora? Há nada lá fora. E o que acontece com esse nada? Linguagem, a linguagem, o que seria a linguagem logicamente correta? A gente traduz. Não há algo que esteja lá fora. Então não existe um X que tem essas propriedades. E agora aqui, então eu não posso dizer alguma coisa que tem nada lá fora. Porque se não tem nada lá fora, então não existe nada lá fora. Então eu não posso atribuir uma coisa ao nada. Então se eu fazer a tradução, a evolução aqui fica, não tem o correspondente. Então essa é a análise que eles fazem. A mesma coisa agora com esses enunciados do gênio maligno. Quer falar em gênio maligno? Tudo bem. Então agora traduz essa expressão em termos observacionais. Você tem que poder reduzir isso daí em termos observacionais. Em termos... O que o Descartes fez? Ele apresentou um conceito para o qual não tem nenhum indício que existe isso. Então como é que ele caracteriza isso? É uma mera possibilidade lógica. Enfim, tá. Enfim, o texto onde ele fala dessas questões existenciais, o cara não coloquei ali, é Empirismo, Semântica e Ontologia, tá? Depois eu ponho a referência. Está na coleção das pessoas por exemplo. Então tá, vocês têm o exercício agora para a semana que vem, então quarta-feira não tem aula. Como é que é o teu nome mesmo? Daniele. Tu tinha perguntado sobre simplicidade na semana passada. Eu tenho um texto aqui do Quine, do Uhlen, que fala de valores científicos, tem uma descrição do que é simplicidade. E aqui tem um texto do Thomas Kuhn, em que ele fala sobre o uso de valores na resolução de
de problemas científicos, tá? São textos muito bons, recomendo para todo mundo. Depois eu vou botar as referências na página, tá? Se alguém quiser dar uma olhada, se quiser dar uma olhada, tá à disposição. Entrega em impresso, tá? O trabalho.